Olá, pessoal, tudo bem? Prazer tê-los aqui conosco. Mais um vídeo, mais uma aula. Nosso objetivo de hoje, ele é observar a mudança histórica e filosófica proporcionada por um cara chamado Sócrates. Quem é este homem? Gente, ele é top. Ele talvez seja da história da filosofia o mais conhecido, né? E o que mudou todo o raciocínio filosófico. Vamos entender o porquê, vamos entender como, e tudo nessa aula num vídeo curto de no máximo 20 minutos. Vamos lá. Quem é o Sócrates? Não é este, em hipótese alguma, esse é jogador, para quem não conhece. É esse. Esse aí é uma pedra. O Sócrates, esse é o busto de Sócrates, uma evidente que é uma imagem de como ele seria, né? Nós não temos a ideia de como Sócrates era, mas ele ganha uma projeção enorme e ele é grego. Nasceu na Grécia Antiga, lógico, né? Na cidade mais famosa da Grécia Antiga, a tal da cidade de Atenas. Cidade filosófica, cidade inteligente, que valorizava o discurso. E em Atenas tinha uma prática diferente de todo o resto do mundo, a tal da democracia. O que é democracia? Demo, povo, cracia, kratos, governo. Democratos, democrátios, governo do povo. Lógico que não é todo mundo que entra nessa, né, pessoal? Na democracia de Atenas, os homens estão fora. Perdão. As mulheres estão fora, os homens estão dentro. Na democracia de Atenas, os escravos não participam, só os livres. Na democracia de Atenas, os estrangeiros estão excluídos. Homens, livres, filhos de atenienses. Esses são os que votam, né? E a democracia surge em Atenas. Sócrates participa desse processo, ele vive nesse mundo. Sócrates não foi apenas filósofo. Não. O Sócrates também foi soldado. Ele lutou naquela batalha dos gregos contra o Império Medo-Persa, as chamadas Guerras Médicas. Muito legal. Filho de um escultor e de uma parteira. Guarda essa informação aqui que eu te dei. Sócrates é filho de uma parteira. Legal. Foi soldado, escultor e filósofo. Um belo dia, Sócrates estava voltando ali da sua guerra, da sua batalha, ele e um amigo, e pararam na frente do oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos é aquela construção onde os deuses encontram os homens. Um lugar cheio de mistério, um lugar muito famoso na mitologia grega. O que é o oráculo de Delfos? Uma espécie de santuário. Ali dentro há uma virgem, uma mulher, ela não necessariamente era virgem, porque acreditava-se que ela mantinha algumas relações com o sobrenatural, e essa mulher tem visões do passado, do presente e do futuro. Sócrates e o amigo dele olham para o oráculo e falam: Meu, a gente tem que ver isso aí. Vamos entrar. Vamos ver como funciona o oráculo. Nossa, ela vai nos falar algo de nós. Eles entram e na porta do oráculo, no topo da entrada, está escrito: Conhece-te a ti mesmo. Essa frasezinha, Sócrates entra no oráculo, vê ela, vê essa frase e fica pensando: Ué, conhece-te a ti mesmo. Por que será que essa frase está aqui na porta do oráculo? O Sócrates caminha e vai até então a sacerdotisa. E a sacerdotisa fala para Sócrates e para o amigo dele: Olha só, o homem mais inteligente do mundo está na minha frente. Sócrates, você é o mais inteligente. Sócrates, você é zica. Sócrates, o homem mais inteligente está diante dos meus olhos. E é você.
O Sócrates, humildão, Sócrates vira e fala: Não, para, tem muita gente inteligente neste planeta. Eu não posso ser o homem mais sábio do mundo. Não posso. Eu vou provar que o oráculo está errado. E aí o Sócrates volta para Atenas com o firme propósito de provar que o oráculo estava errado. Então, o que Sócrates faz? Ele vai conversar com os homens mais inteligentes do seu tempo. Ele vai conversar com os políticos. E ele chega nos políticos e fala: Ô, político, que da hora, bacana. Fala para mim, político, o que é o governo justo? E o político vai, faz umas firulas, fica falando, mas não responde. E o Sócrates fala: Você não me respondeu. O que é o governo justo? O político não sabe dizer. Sócrates então vira-se e fica muito chateado com os políticos, corre para os artistas. Chega nos artistas e fala: E aí, artista? Fala para mim, o que é belo? O que é beleza? E os artistas falam: a beleza tem a ver com a cor, com a forma. Sócrates pergunta: ué, mas tem coisa que tem a mesma cor que outra e é feia. Por exemplo, quando você observa o vômito de um animal, ele tem uma cor que às vezes é parecida com a de uma flor. A flor é bonita. O vômito eu acho feio. O que é beleza? E o artista ficou naquela. Não sei te falar, Sócrates. Que coisa chata, né? Vai embora. Sócrates então foi conversar com os filósofos da sua época, os filósofos de Atenas, que eram chamados de sofistas, e pergunta para eles sobre a verdade, sobre a vida, sobre a beleza. Ninguém sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Sócrates para, se senta e o Sócrates pensa: esses caras, eles acham que sabem de alguma coisa, mas eles não sabem de nada. O político não sabia o que era justo, o filósofo não sabia o que era certo, ninguém sabia de nada. Ué, que eles não sabem. Mas eu, Sócrates, pelo menos de uma coisa eu tenho certeza. Eu sei que eu não sei. Só sei que nada sei. Eu não fico aí falando que eu sei das coisas sem saber. Não, eu não me engano. Eu tenho consciência de que sei muito pouco do universo e da vida. Eu sei de nada. Mas pelo menos isso é um saber sólido. Isso é um saber real. Não é uma mentira, como é o conhecimento falso dos mestres, dos filósofos, dos políticos. E aí o Sócrates se lembra da frase do oráculo: Conhece-te a ti mesmo. O oráculo, a sacerdotisa, não pode conhecer o coração dos homens. Pode conhecer o futuro, o passado e o presente dos homens. Mas quem eles são e o que eles são, eles não podem saber. Isso cabe ao próprio homem. Os políticos achavam que sabiam, mas não sabiam. Os artistas achavam que sabiam, mas não sabiam. Sócrates se conhecia e Sócrates sabia da sua ignorância. Sócrates tinha uma certeza, que não era falsa. Por isso que ele é o homem mais inteligente da Terra, segundo o oráculo, né? Bom, essa é a ideia básica do Sócrates. Primeiro, é necessário um conhecimento do homem, o homem conhecer a si mesmo. Segundo, é necessário humildade diante do conhecimento. O que sabemos é gota, o que ignoramos é
pessoa é um copo com a tampa aberta. É possível, de algum modo, enchê-lo, dar a ele sabedoria. Essa é a ideia de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e seja humilde diante do conhecimento. Muito legal. Mas eu disse a você que o Sócrates ficava brigando com os filósofos da época dele. Os filósofos da época dele são os sofistas. Aqui só uma informação: Sócrates vivia na Atenas de Péricles, beleza? Uma brincadeirinha. Isso aqui nós já falamos. Os sofistas. Quem são esses caras? Eles são filósofos da palavra. Como assim palavra? Filósofos da oratória. Os sofistas eles diziam assim: verdade, certo e errado, isto é mentira. Não existe verdade que os homens possam alcançar. O que os homens sabem ou deixam de saber, isso tudo é convenção social. O que existe é o discurso, a retórica, a palavra. Então, os sofistas eram filósofos que ensinavam os homens a falar bem em público. Porque, segundo eles, segundo os sofistas, no final é só isso que importa. Se você falar bem em público, você consegue convencer qualquer pessoa de que roxo é lilás e de que branco é preto, de que parado é movimento. Se você conseguir falar bem e colocar as ideias de um jeito que pareça lógico, tudo certo. Resumindo, quem são os sofistas? Filósofos do discurso, que não acreditam no certo e no errado, no verdadeiro e no falso. Para eles, essas coisas não cabem ao ser humano. E essas coisas variam de lugar para lugar. Elas são uma convenção social. Não são eternas e absolutas. A verdade de um é mentira para outro. A verdade do outro é mentira para o um. Né? Vou colocar aqui uma frase de um desses sofistas. O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. Quem disse isso? Protágoras de Abdera, um sofista. Nesta frase, nessa sentença, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o ser humano define certo e errado. O ser humano é a medida. O que o homem adota como verdade ou mentira, ele é o padrão, tá? Não existe fora do homem uma coisa chamada verdade. Sócrates não concorda com isso. O Sócrates ele pensa da seguinte forma: Miguel, para. Existe verdade. Existe certo e errado. Os homens só têm que saber como chegar lá. Mas existe. E o Sócrates vai brigar com os sofistas. Ele fala para eles que os sofistas não sabem de nada. E é uma briga feia. Acaba com o Sócrates morto, né? E aí vem o ponto final do nosso vídeo, né? Da nossa aula aqui. O Sócrates, ele vai dizer então que é necessário chegar à verdade. Mas como fazer isso? Lembra que ele é filho da parteira? Ah! O Sócrates viu a sua mãe fazendo vários partos e vários bebês chegando no mundo. E o Sócrates ele diz que este é o papel do filósofo: ser um parteiro de ideias, trazer a ideia à luz. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Qual que é o exemplo que eu estou passando? A parteira não está grávida. Não é a parteira que tem o bebê. A parteira auxilia a mulher a colocar o bebê para fora. Mas quem faz o esforço é a mulher. O filósofo não chega nas pessoas e fala: isso é certo, isso é errado. O filósofo tem que ajudar as pessoas a chegar nesse caminho. Ele é a parteira da mente. Olha que bonito isso para postar no Instagram. O filósofo tem essa função: trazer à luz a ideia das pessoas. Este método ficou conhecido pelo seu nome grego. O nome grego é maiêutica. Maiêutica. No que consiste a maiêutica do Sócrates? Em fazer perguntas com certa ironia.
Por que ironia? Porque lembra que as pessoas acreditam que sabem, mas no final não sabem nada? A ironia, ela serve para destruir aquela tampa do copo da mente. Com a ironia, pouco a pouco, aquele falso conhecimento vai sendo destruído. E através das perguntas, o ouvinte é conduzido a dar à luz a uma ideia. Então eu chego em você e falo, viu, o que é amor? E aí você fala, amor é fogo que arde sem se ver. E eu falo, nossa, então amor queima. É, queima. Ah, então eu não quero ficar apaixonado, porque eu não quero morrer. Não, não é esse tipo de amor. Não é esse tipo de fogo. Tá, então que fogo que é o fogo do amor? Ah, é aquele fogo do coração. Caramba! Caramba! Tony Stark agora. Através das perguntas, a pessoa é levada a um processo de pensamento que no final dá luz a uma definição. E a pessoa para e fala, amor é pá! Isso. Ela concebe a sua ideia de amor. Ela, através dessa ajuda socrática, é encaminhada a gerar a sua ideia de amor. Legal. A diferença de Sócrates para os sofistas é que para os Sócrates essas ideias são universais. Para os sofistas essas ideias são sociais, tá? O Sócrates acredita que todo mundo chegará na mesma ideia de amor, na mesma ideia de justiça. Os sofistas acreditam que não. Este é o método socrático, a tal da maêutica, o parto das ideias. Bem legal. Bem legal. Opa, deu um soluço. Gente, essa é a nossa aula. Curta, simples, mas ela tem os principais conceitos do Sócrates. Para concluirmos, ao final de sua vida, Sócrates é morto. Ele é condenado pela democracia de Atenas, a cidade que tinha o seu século de ouro. Por que Sócrates é condenado? Porque o Sócrates ele foi acusado de corromper a juventude de Atenas e de negar os deuses da cidade. Ele ficava fazendo muita pergunta na praça. Isso era esquisito. Então o que o pessoal fez? Condenou Sócrates. Sócrates morre. Ele toma um veneno e antes de morrer ele tem uma grande discussão sobre a imortalidade da alma. O Sócrates, ali preso, às vésperas da sua morte, não tem medo. E aí perguntam para ele por que ele não tem medo. E ele diz que a sua alma é imortal. Ele não perecerá eternamente. O corpo vira pó, mas a alma continua. Por isso ele não tem medo de ver o seu corpo virar pó. Então Sócrates acredita que a alma é imortal, não morre no final. Depois disso tornou-se uma inspiração. Ele mudou o rumo da filosofia. Antes de Sócrates, a filosofia estava preocupada com o arché, aquele elemento que compõe a realidade. Depois de Sócrates, o lema da filosofia vai ser conhece-te a ti mesmo. Beleza? Gente, um prazer muito grande estar aqui com vocês, muito legal. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha perguntas para a nossa live, para o nosso vídeo. E até daqui a pouco. Beleza? Prazer, gente. Até mais.